Olá, irmãos, tudo bem? Hoje, como eu disse no vídeo de ontem, vamos falar sobre formas pensamento. Formas pensamento é tudo aquilo que o ser humano encarnado e o ser humano desencarnado pensam. Tanto os espíritos de luz como os espíritos trevosos e como aqueles que estão no umbral ou no inferno, como queira falar. Essas formas pensamentos, muitos falam sobre hálito mental, né? Os espíritos eles falam de hálito mental, para saber o teu hálito mental como é que está. Que seria o jeito que você pensa, o jeito que você age, né? Você é, né? O teu pensamento, né? Você é o que pensa, né? O que fala também, né? Mas o seu pensamento, ele vai chamar o que é de bem e o que é de mal. É como se fosse uma luz, né? Como se fosse uma luz piscando. Pode chamar, essa luz pode piscar de um jeito para chamar, pode vibrar e piscar de um jeito chamar o pessoal dos mundos inferiores, ou piscar numa outra vibração e chamar os espíritos do mundo superior. As formas pensamento, né, são causadas, né, pela mente, que podem ser de ordem inferior ou superior. Então, como eu falei, né, se o pensamento positivo vai gerar pensamento positivo vai gerar comunicação e vibração positiva, o pensamento negativo vai virar comunicação e pensamento negativo. Podem ter forma de animais. Então, eu falei no vídeo passado sobre o que acontece depois da morte dos pets, né? E falei das formas que existem, né? No, na, no mundo, na natureza, né? Mas não são essas formas. Porque essas formas, pensamento que eu tô querendo dizer para os irmãos aqui, eles não têm espírito dentro. Eles são vivos, né? Eles não são do mundo elemental, né? O mundo elemental é a evolução do espírito, né? Passa de animais para seres humanos. Essa forma de pensamento aqui, que pode ter jeito de animal, ela não tem espírito, mas ela tem vida, vamos falar assim. Se os irmãos conseguem me entender, ela tem vida. Então, tudo o que o ser humano pensa, né, tanto encarnado como desencarnado, cria formas de pensamento. Essas formas de pensamento, elas não têm espírito, porque elas não foram criadas por Deus, foram criadas por nós, mas elas têm vida. Né? Como assim tem vida, né? É, você pode você pode criar essas formas de pensamentos baixas, né, que seriam tóxicas. Então vamos falar das formas de pensamentos baixas. As formas de pensamentos altas são excelentes, né? Você vai vibrar no amor, vai pensar tudo de bom, vai desejar tudo de bom, vai fazer oração, vai fazer reforma íntima, né? Vai fazer as coisas boas. Se você fazer alguma coisa ruim para alguém, você vai lá e peça desculpas, né? Criou uma forma de pensamento ruim, mas depois já vai lá e cria uma forma de pensamento bom. Uma forma de você dissolver essa forma de pensamento ruim quando você faz é você ir lá pedir desculpa, né? Quando a pessoa te desculpa, essas formas de pensamento também elas são desfeitas. Certo, irmãos? São chamadas também de formas elementais artificiais, né? Elas têm vida, porém ela é uma vida artificial, né? Não é espiritual ali, como eu tinha falado para os irmãos, né? O pensamento cria vida e cria formas também. Vamos falar, como eu falei para os irmãos, falar das do nível das formas de pensamento de nível inferior, né? Que fazem mal para as pessoas, né? Porque essas formas de pensamentos do que eu estou falando agora podem fazer mal para os outros, mas principalmente para você que está pensando com uma vibração mais baixa, né? Inclusive elas fazem esse mal, né?
e ela vai procurar sempre se manter viva, por incrível que pareça. Acreditem se quiser, irmãos. Não é história da carochinha, é verdade. Está nos livros, isso é verdade. Foi trazido pelo mundo espiritual. Então, a forma pensamento, ela cria vida, né? Ela precisa se manter viva. Ela procura alimento para se manter viva. Pense nisso, né? Ela vai sempre procurar estar viva, né? E essas formas pensamentos criadas por você ou pelas outras pessoas, elas vão ser atraídas por ondas mentais que condizem com aquilo que ela quer. Qual a vibração para ela se alimentar, né? Porque ela precisa se manter viva, né? Na atmosfera psíquica da Terra, vamos falar assim, que, né, é onde os espíritos do mundo maior pensam, mas essas atmosferas psíquicas ela está tomada muito pelos pensamentos baixos, né? Não pelos pensamentos altos, infelizmente, porque como nós somos mais pensamentos baixos do que pensamentos altos, então ela está mais no pensamento baixo. Então essa nossa atmosfera psíquica do planeta ela está carregada de formas pensamento baixo. Então, se você vibra numa situação de vibração baixa, você vai atrair essas formas de pensamento. Pensa assim, essas formas de pensamento elas têm vidas, não têm espírito, mas elas têm vida. E essas formas de pensamento elas precisam sobreviver. Sobrevive da energia que emana de você quando ela se prende a você. De acordo com a sua vibração, que nós vamos falar um pouco mais para baixo, beleza? São pensamentos, né? Os pensamentos que criam, né? Essas formas de pensamentos, né? São pensamentos desequilibrados, desgovernados, pessoas viciosas, pensamentos viciosos, pensamentos revoltosos, de ódio, né? Aquela raiva incontida, né? De todo tipo. Pensamentos assim negativos, assim no geral, irmãos, vão criar essas formas de pensamento, né? Vamos citar algumas delas, irmãos. Eu não vou citar todas porque são bastantes, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Daí, caso os irmãos se interessarem, procura lá na internet, na Arca Ramatiz, na Casa Plataforma de Oração, em livros, né? Vai ter bastante literatura sobre essas formas de pensamentos. Então, essas formas, elas formam existe uma forma de pensamento que ela é tipo uma rede, pensa assim, uma rede energética. Vou citar essa forma de pensamento. É tipo uma rede energética. Essa não é tipo um animal, mas ela é viva. Mas ela é tipo uma forma, é tipo uma rede, né? E ela tem uma cor dourada, por mais que seja uma cor que parece bonita, mas ela não é muito boa, né? Porque ela é criada com pensamento negativo. Encontrada em lugares onde há muitas brigas e discussões, né? Conversas perniciosas de baixa vibração, onde há crimes, assaltos, né? Roubos, pequenos furtos, né? E vícios. Você vai encontrar isso aí onde? Na rua, nas casas, nessas casas de baile, essas coisas, em prisões, né? Você vai encontrar isso e as pessoas que estão lá. Então, essas redes energéticas, elas têm vida e elas precisam se alimentar, né? Elas se acoplam, né, no campo mental das pessoas que estão vibrando nessa vibração, pelas irradiações do pensamento, para se alimentarem dessas ondas de pensamento. Essa rede ela se alimenta das ondas de pensamento, né? Ao mesmo tempo que ela se alimenta, ela espelha um veneno que envenena toda essa corrente de pensamento das pessoas que ela está acoplada. E ela puxa como se fosse um imã, né, no ferro, né? Se teve aquela forma de pensamento, você já atrai esse tipo de forma de pensamento tipo rede. Você vai atrair, ela vai ficar presa em você. Para que as pessoas, né, continue com aquela linha de pensamento. Então ela vai envenenando essa forma de pensamento para que você continue com o teu linha de raciocínio. Para você alimentar ela porque ela não quer morrer, né? Aí também, para evitar isso, nas ruas, nos presídios, nas casas noturnas, existem os guardiões, né? Em umas religiões são chamados de anjo, outras religiões são chamados de Exus, né? Os Exus são policiais do mundo espiritual, chamados de anjo também, né? Então, Exus não é do mal, não, irmão. Que mantém, né, o controle e vigilância dessas
dessas criações mentais. Eles conseguem também destruir e conseguem também fazer proteger as pessoas para que essas formas pensamento elas não se acoplem nas pessoas, né? Assim também como tem espíritos malfeitores, né? Que querem o contrário, né? Querem a bagunça e a desordem. Então, nesses lugares também tem os dois espíritos. Então, tem sempre essa confusão lá no mundo espiritual. Os guardiões, os anjos e o mundo. E os espíritos dos malfeitores, né? Eles vão querer sempre criar confusão para quem. Os espíritos malfeitores sempre querem criar confusão. Sempre querem que você tenha pensamento baixo. Quanto mais pensamento baixo, mais você cria forma de pensamento. E eles usam essas formas de pensamento, eles podem pegar essas formas de pensamento e trabalhar em cima delas, elas ficam muito mais poderosas para utilizar nas pessoas que querem. Quando eles querem fazer alguma coisa, ou quando esses centros de Umbanda e Candomblé baixo que fazem para espíritos negativos, né, pedem ajuda para eles, podem colocar também essas formas de pensamento aí na aura da pessoa, podem colocar, né, juntar, né, tanto na aura quanto se eles se acoplam na parte mental, né, no corpo mental, no campo mental das pessoas, né, também. Eu vou falar de uma forma de animalzinho, né, um inseto, mas tipo forma de barata, né. Quando que você cria essas formas de barata? São tipo esses hálitos mentais, né? São geralmente pessoas que frequentam, né, boates, casas noturnas, bares. Então, pelo teor de pensamento baixo dessas pessoas, né, querem beber, promiscuidade, né, ou briga, ou querem, né, e também as baratas elas são de hábito noturno, né, porque as pessoas que vão nesses lugares são de hábito noturno, às vezes dormem durante o dia e vão para esses lugares à noite, né. As baratas elas se acoplam, né, nas pernas das pessoas. Então as pessoas que estão ali criam essas baratas e essas próprias baratas, que são forma pensamento, tipo baratas, elas se acoplam nas pessoas. Mas elas sobem pelas pernas, né, eles ficam ali da canela até as coxas, né? O que elas fazem? Ela fura a sua aura e fica se alimentando da sua energia vital. E ele causa grandes descompensações energéticas, né, nas pessoas. A pessoa passa mal, tem tontura, tem problemas, muitas vezes pode ter até problemas sérios, né? E muitas vezes a pessoa sente uma sensação de coceira ou formigamento nas pernas. Então, de repente, irmão, se você frequenta esses lugares aí com esse tipo de pensamento, se você tiver coceira ou formigamento nas pernas, se não for nada de problema de coluna, nada teu, né? Pode ser essas baratas aí de formas de pensamento que você criou, outras pessoas criaram. Claro que de repente se você frequentar um lugar desse, mas não for com esse intuito, né, tem pessoas que vão frequentar, mas não vão com esse intuito de beber, de pegação, de promiscuidade, de briga, dessas coisas, né, de droga, né? Tem pessoas que vão lá só para ficar. Daí essas baratas elas elas não conseguem subir, elas não acessam o corpo dessas pessoas, né? Só realmente quem vibra nessa frequência que eu acabei de passar, tá bom? Outra forma de pensamento que existe, irmãos, é uma forma de pensamento tipo aranha, né? Então, de novo, esse hálito mental, esse pensamento negativo vai criar, né? Cria essas aranhas, né? Que estão em pessoas doentes, né? Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão no hospital e atacam também a sua aura, né? As pessoas muitas vezes elas não aceitam essas doenças, né? Colocam a culpa nos outros, nas pessoas, fazem de tudo, né, para externar a sua dor, a sua dificuldade, né? E também penso assim, né, que não merece o que está passando, né? Que são pobre coitados, sabe aquela pessoa que tem aquela vibração negativa quando está doente, não aceita a doença de jeito nenhum. Eu não aceito essa doença. Eu não quero essa doença para mim, eu não aceito essa doença para mim. Então ela vai ter uma forma de pensamento vai formar essas criações mentais tipo aranha. Também elas vão furar a aura, né? E vão criar também bastante descompensação energéticas, né? Então a pessoa está com as emoções, né, os pensamentos, né, descontrolados, né? Nesse momento que ela vai criar essas aranhas, né? Elas têm uma espécie de ferrão que fura a aura, né? E que se alimenta também da energia vital, como a outra que eu acabei de falar para os irmãos, né? A barata.
e a barata. Quando a aura é furada, e daí quando essa aura é furada por esses animais, por esses insetos, né, que são as formas de pensamento, ela dá entrada, irmãos, para outros tipos de criações mentais que estão no ambiente. Que pode ser que você não esteja nem vibrando naquela vibração, mas você dá entrada porque elas furam tua aura, que é uma proteção. E essas outras formas mentais começam a entrar, envenenar você, e você começa a ficar cada vez pior. São sempre forças, são criações mentais perniciosas, né? E eles facilitam que os espíritos trevosos atuem ainda com mais facilidade em você. Então você veja, vai vibrando em baixa frequência, você vai ter essas formas de pensamento, você vai criar essas formas de pensamento que elas mesmas vão te atacar. Dizem literaturas que, tipo assim, que essas aranhas, essas pessoas que estão nos leitos, né, essas aranhas, elas entram pelos todos os orifícios do corpo, saem, porque elas estão na parte espiritual. Você vê a parte espiritual, você vê o perispírito, né? Você vê, não, eles não estão na terceira dimensão, eles estão na quarta dimensão. Então, os espíritos veem, né? Nós não conseguimos ver essas formas de pensamento, mas eles veem. Aí teria uma outra forma de pensamento, irmão, que é criado por pessoas vingativas, né? E outros assim nesse sentido, que são escorpiões. Da mesma forma tem ferrão, da mesma forma então furam a aura. Da mesma forma vão criar perfurações que outras formas de pensamento podem adentrar ao seu corpo, né? A espiritual, né? Perispiritual, através da sua aura e causar bastante problema. Ou furam a tela búdica, né? Que tem a parte também que segura bastante doenças, essas coisas. É bem complicado essas formas de pensamento. Por isso, irmãos, que a gente fala, né? Você precisa vibrar sempre em tentar fazer vibrações altas, né? Vibrar no amor, tentar fazer a reforma íntima, né? Tipo assim, não é fácil fazer a reforma íntima, mas tipo assim, você começa hoje, né? Daqui 2 anos você tá fazendo reforma íntima, melhorou. Daqui 5 anos você melhorou. Não é uma coisa que você vai conseguir do dia pra noite. Não é uma coisa que você vai conseguir em 2 dias, uma semana. Reforma íntima é uma coisa que você vai talvez levar a vida inteira, 30 anos, 40 anos, 50 anos, para você ter uma reforma íntima mais ou menos adequada, né? E você pode passar encarnações e encarnações fazendo essa reforma íntima, né? Porque a reforma íntima são todas as formas de pensamentos, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você vibra de mal, você deve tirar. E é muito difícil você vibrar sempre na escala positiva, né? Sempre em vibração alta. Muitas vezes você vibra em vibração, você está em vibração baixa. Então é meio complicado esse tipo de vibração, irmãos. A reforma íntima é difícil de fazer, mas, né, ela não é impossível, né? Muitas doenças, né, também elas podem se manifestar nas pessoas, né, deixam pessoas doentes por causa dessas formas de pensamentos. Existem outras complicações, mas outras formas que podem causar doenças, né, que são criadas no mundo espiritual, mas essas eu estou falando hoje só das formas de pensamento. Também você tenta procurar reduzir, né, seus pensamentos ruins, né, suas emoções ruins, né, para ver se melhora, né, a sua situação, irmãos. Porque evitar formas de pensamento, né? Então, tipo assim, você não precisa conhecer todas as formas. Eu só mostrei só esses exemplos, né? 4 exemplos. Mas só para os irmãos poderem entender que existe isso e tudo que você pensa, você cria. Você cria e ele tem vida, porque nós somos co-criadores, né? Se Deus cria e manifesta a vida, nós somos Deus porque temos a centelha de Deus dentro de nós. E se nós temos a centelha, nós também somos co-criadores. E nós vamos criar também quando nós for devas, quando nós for logos. Nós vamos estar criando também, ajudando a criar. Quando for um Cristo também, né? Porque Cristo não é Jesus Cristo, Cristo é uma posição, né, no mundo espiritual. Tem Jesus Cristo, tem o Cristo planetário, que é acima de Jesus Cristo, né? São, vamos dizer assim, hierarquias espirituais que existem para você poder progredir, né? Assim como tem os anjos, os arcanjos, querubins e serafins na parte angélica, que pode ter mais, né? Escalas, eu não conheço, mas pode ter mais, eles não mostraram tudo. Dizem que o que eles passaram para nós até hoje, com tudo aquilo do mundo espiritual que foi passado, de tudo isso que existe no universo, do mundo espiritual, é só 5%. Então é muito pouca coisa que eles passaram para nós, né, irmãos? Mas assim, eu só queria mostrar para os irmãos, né? Perdoa, assim, alguma forma de explanar alguma coisa, né? Eu sempre coloco aqui no papel para eu poder também me basear, para não me perder, que tem bastante coisa, bastante informações, né?
Mas eu quero trazer assim na simplicidade minha, né? Na minha simplicidade, que existe forma de pensamento e que elas têm vida, mas não têm espírito, mas elas têm vida e elas causam bastante problema para nós. Então, se a gente vibrar no amor, na caridade, né? Fazer a reforma íntima, tentar, né, amar a Deus sobre todas as coisas, tentar amar o nosso próximo como a ti mesmo, como nós mesmos, né? Então você vai vibrar numa frequência boa, irmãos, e se você vibrar, elas não têm acesso em cima de nós, elas não vão, você não vai pegar. Mesmo que você estiver vibrando, você vai para um desses locais, claro que você não pode estar a vibração boa, né, tentando fazer a reforma íntima, aí você vai para uma boate aí para fazer promiscuidade, para beber, para fumar, daí você vai baixar a tua vibração, naquele momento elas vão entrar, né? E vão estar naquele ambiente um monte de forma de pensamento daquelas pessoas que estão criando, né? Então é meio complicado. É a mesma coisa a pessoa que vai naqueles, nas casas noturnas, né? Que tem mulheres, essas coisas. Dizem que no contramundo, na contraparte astral, é como se fosse um lodo que tem embaixo, como se fosse um banhado, né? Que são formas, pensamento também que tem ali. Que o teu espírito fica, você fica pisando ali, fica atraindo aquela forma pensamento negativa para você, né? Você vai pegando tudo, aquelas coisas más, aquele pensamento ruim, aquelas coisas que existem naqueles locais. E todo local que você. Nós somos uma esponja, né? Nosso espírito, como esponja, nós somos uma esponja. Tudo que tiver no local nós vamos atrair, de uma forma ou de outra. Então, por isso que é bom sempre vibrar no amor, né? Na caridade, na compaixão. Pensar em Deus, servir a Deus de verdade, como convém. E seguir em frente, né, irmãos? Acho que é isso, né, irmão? Já tá meio comprido o vídeo aí. Então, irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe. A paz de Deus, irmãos.